amor, confiança e obediência forma a estrutura básica de todas as experiências espirituais posteriores. Isso mesmo, gente. Elas são absolutamente essenciais para o crescimento, para uma compreensão de Deus na vida das nossas crianças. Olá, queridos discipuladores de criança, pais, líderes, membros, professores do Ministério Infantil. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Na nossa série de hoje, Filho de Crente não é crentinho, nós vamos abordar um tema bastante importante, que é como você ensinar a criança a crescer espiritualmente. Isso mesmo. E nós podemos ver, né, que é muito comum hoje, no nosso meio, em nossos dias, ver pais preocupados com a educação do seu filho, com o crescimento do seu filho. Quando eu digo pai, eu falo pai, responsável, mãe, ou seja, pessoas, né, que buscam o melhor ensino formal para o seu filho. Conheço muitos pais que se sacrificam para dar a melhor educação secular, para fazer o melhor, para dar a melhor escola para os seus filhos, a melhor faculdade. Eu mesma sou uma delas. Invisto em um bom colégio, contrato aulas particulares, aulas complementares, procuro sempre dar o melhor suporte possível. Para quê? Para que ela tenha uma excelente educação. E isso é muito bom e isso é a nossa obrigação, sim, como pais. Mas, infelizmente, porque esses mesmos pais não empregam os mesmos esforços para o crescimento espiritual dos seus filhos? Por que não há o mesmo zelo e senso de importância? O crescimento espiritual, gente, é tão importante para que sua criança ela se torne um adulto com êxito. E desprezar esse crescimento espiritual é tão inconsequente, é tão irresponsável do que desprezar uma boa educação para o seu filho. Mas já eu falo aqui sobre isso. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Tia Nai, sou pastora de criança da Igreja Batista Lagoinha em Salvador e trabalho com discipulado infantil há mais de 25 anos. Isso mesmo. E nós vamos abordar hoje esse tema que eu tenho certeza que vai somar no seu currículo. Bom, o que é crescimento espiritual? Crescimento espiritual nós entendemos que é um processo de alcance da plena vontade de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia nos dá um alvo de crescimento espiritual, que é o quê? A estatura de varão perfeito, que é Cristo. Então, o nosso alvo, ele é Cristo. Nós entendemos que no começo é uma experiência única de conversão, até nós chegarmos ao alvo para ser alcançado lá no futuro. Logo, é o caminho a ser trilhado desde o momento em que nós nascemos de novo. Não? Então, tudo isso é um processo que nós chamamos de crescimento na fé, no amor e nas obras. A Bíblia, ela até utiliza, não sei se você já ouviu, utiliza da metáfora de um recém-nascido para o recém-convertido. Mas também a Bíblia é clara e nos adverte que nós não devemos permanecer como meninos na fé. Não. Deixando bem claro, gente, que há um processo para se chegar ao estado almejado, tá? Um estado almejado por Deus para as nossas vidas. E esse processo é nada mais que o crescimento espiritual. E é bom que eu e você não confunda o crescimento espiritual com características externas, né, de supostas espiritualidade. Então é muito bom que a gente não confunda isso,
como o uso de determinadas roupas, penteados, jeito de falar, até mesmo falar em línguas. Então, não confundam crescimento espiritual com aparências espirituais, ok? Por quê? Porque o crescimento espiritual resulta em crescimento de fé, em amor e em obras. Inclusive, tem até um vídeo mais antigo meu, depois vocês podem procurar aqui no meu canal e eu explico melhor sobre essa confusão, que muitas das vezes, né, nós fazemos de uma vida de relacionamento com Deus versus aparência externa de uma vida espiritual. Se eu não me engano, o nome desse vídeo é Como a Criança se Relaciona com Deus. Depois, se vocês puderem, vocês podem dar uma procurada aqui no meu canal, que vocês vão entender melhor o que é que eu tô falando. Enfim, né? Para deixar claro, não é porque alguém veste uma determinada roupa, não é porque alguém bota um determinado penteado ou chora cantando um louvor, fala em línguas estranhas, que essa pessoa tem um relacionamento íntimo com Deus. Por favor, não confunda, ou essa pessoa possui uma vida espiritual madura. Então é muito importante vocês não confundir isso, ok? Mas, Xanai, mas por que nós devemos ensinar uma criança a crescer espiritualmente? Por que ela não deve aprender isso quando ela estiver mais velha e quando ela estiver adulta? O que é que vocês acham? Gente, pelo mesmo motivo que você não deixa, tá? Pelo mesmo motivo que você não deixa o seu filho se tornar adulto ou mais velho para poder dar uma educação. Você vai deixar seu filho crescer para você alfabetizar? Não. Então é pelo mesmo motivo que você não vai deixar seu filho crescer para estar alfabetizando. Não. Tem que ser de agora. Inclusive, os psicólogos, cientistas, né, de uma forma geral, eles recomendam que a infância, né, recomendam a infância como uma das melhores fases da vida do ser humano para absorver conhecimento. Isso mesmo, é onde o aprendizado ele é alicerçado na vida da criança. E tudo que é alicerçado é difícil de ser desconstruído. Você mesma depois pode estar pesquisando pela internet. Coloca lá as melhores faixas para se aprender música, ou se aprender uma aula de inglês, ou se aprender algum instrumento. Você mesmo pode fazer essa pesquisa e você vai ter essa informação. E a própria Bíblia, gente, é clara nisso. Lá em Provérbios 22:6 fala assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando ela for velha, não se desviará dele. Para ensinar depois que for velho? Não. Ensina quando criança, que quando for velho não vai se desviar. Então, gente, lembre do que Jesus disse: não ais e peçais. Deixe vir a mim aos pequeninos, não os impeças. Dos pequeninos vim até a mim. Eu vou estar colocando aqui para vocês um trecho, tá? Um vídeo de um trecho de uma entrevista que Udi deu ao pastor Douglas Gonçalves, tá bom? Vocês vão assistir, é bem rapidinho. Anos, mano, 10 anos construindo um negócio e aí você entra num todo 5 pessoas pra te ver, sabe? 5 pessoas. Falei, meu, eu não sou nada agora. Sorte que Deus usava uma pessoa que tá até hoje caminhando comigo, que era o meu dançarino, o Luizinho. E ele falava toda vez, a gente lá nos bastidores abria assim e olhava. Ele falava, Yudi, tem 5 pessoas, 5 meninas aí pra te assistir. 4, 10, 9. E ele fechava e eu falava, nossa, que droga, mano. Não acredito num bagulho desse, Luizinho. O que a gente tá vivendo? E ele falava, Yudi, é um recomeço, mano. O que fez você chegar até aqui? Eu falei, foi o meu talento, só isso mesmo, mano. Ele falou, então faça o melhor que você tem pra fazer. Uma hora vai dar certo, mano, de novo. Assim como Deus deu lá atrás e tal. E a gente nem conversava de Deus, porque eu já não acreditava mais nisso, sabe? Eu pedia pros santos, eu pedia pra vários bagulho que tinha, o que eu fui criado ouvindo, sabe?
E aí hoje eu vejo que Deus usava essas pessoas e usa até Coloca, né? hoje. E ele é católico, mano. Mas toda vez que eu sento pra conversar com ele, eu vejo os valores de vida, sabe? Eu vejo os valores enraizados ali nele. E ele falando da verdade, ele falando, ó, não, mano, você tá firmando com a sua mina, continua respeitando sua mina, porque sua mina tava com você, você não tinha nada, tá ligado? Tipo, a mina tava aqui, te trazia pra São Paulo pra fazer os testes, fazer os negócios de Fox, e aí você não tinha dinheiro pra comer um Mac, ela pagava McDonald's pra você. A diferença do comportamento de um jovem que conhece os princípios cristãos. Precisamos, gente, mais do que nunca incentivar as nossas crianças a crescerem espiritualmente, a buscarem a vontade de Deus plena para as suas vidas. E quando elas já forem grandes, quando elas crescerem e forem confrontadas com as adversidades e os obstáculos, elas farão escolha certa. Então, a educação não está apenas na educação secular, né? A educação secular não é a solução para a sociedade mudar a sua história, não. Mas também a educação espiritual é de extrema importância. Se preocupe sim com o crescimento espiritual dos seus filhos. Eu não tenho dúvidas que eles serão adultos bem-sucedidos e bem resolvidos. As adversidades podem vir, mas eles vão estar com sua fé firmada no Senhor. Mas, Shanai, e agora? Como é que eu vou fazer isso, né? Como é que eu vou estar agora botando isso em prática? Quem assiste aqui os meus vídeos já sabe que eu sou bem didática nessa parte aqui, né? Que para mim é a parte mais importante do tema, né? Que eu estou falando, que eu estou conversando, que eu estou abordando para vocês, né? Que é como fazer. Mas aqui, normalmente, eu listo pontos ou passos para você botar em prática, colocar em prática aquilo que realmente está sendo falado, né, do tema. Mas hoje eu vou fazer de forma bem diferente, tá? Eu vou falar por vídeo um único ponto para você poder se aprofundar mais em cada um deles, devido à importância, né, desse tema. Qual é a minha ideia? Minha ideia é deixar prática a abordagem para o seu melhor conhecimento, para o seu melhor entendimento. Porque se você for pesquisar sobre esse tema, sobre o que a gente está dando aqui, você vai encontrar padrões quase que difíceis de ser aplicado, de ser colocado em prática. E a própria Bíblia, tá bom? Quando nos remete Jesus, como eu falei, Jesus como alvo, nos dá essa impressão. Nossa, como é difícil seguir a Jesus, né? Como é difícil ser como Jesus. Então, a ideia é deixar de forma prática a aplicação para vocês, ok? Então hoje vai ser diferenciado. Então vamos lá. A base para o crescimento espiritual de uma criança está lá em Jeremias 31, verso 3, que fala assim: Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Amor é a palavra-chave, gente. Está no amor. Isso mesmo. Está no amor de Deus. O amor de Deus, cravado no coração de uma criança, dá a ela a base necessária para o seu crescimento espiritual. Então, o amor de Deus cravado no coração de uma criança, isso é tão lindo, dá base para ela, para o crescimento espiritual. O crescimento que é nada mais, nada menos que o crescimento que é amor, confiança e obediência. Amor, confiança e obediência são as mais importantes lições espirituais para a vida das nossas crianças. Isso é muito forte e você precisa colocar isso em prática. É muito real o fundamento da nossa relação com Ele, com Deus. Amor, confiança e obediência. É isso que seus filhos, que as nossas crianças precisam aprender. Que Deus os ama sempre. Mais ainda do que eles podem imaginar e do que eles podem pensar. Deus os ama quando eles são bons,
quando eles são maus, quando eles retribuem ou não o seu amor, quando eles anelam desfrutar ou não a sua amizade. E eles precisam saber que o seu amor é tão grande que ele enviou um Salvador para resgatá-lo da cilada de Satanás, isso mesmo, para que eu e você, né, para que ele pudesse desfrutar dessa companhia maravilhosa. As crianças precisam entender, gente, que o seu amor, ele vai em busca deles. E se eles o amarem de volta, possam estender aos outros o seu amor. E elas precisam saber que podem confiar em Deus, que pode depositar sua confiança em Deus. Por quê? Porque Deus o ama tanto, tanto, que sempre fará o melhor para a vida deles, sempre vai fazer o melhor para a vida de nossas crianças. Independente, gente. E as crianças, elas precisam depender de Deus. Elas precisam saber que é o Senhor que supre as necessidades, que elas podem confiar em Deus de todo o coração, que elas podem depositar a sua alegria, as suas tristezas, as suas ambições, né, o seu desenvolvimento, o seu caráter. Elas podem confiar e depositar tudo no Senhor Jesus. Até mesmo as suas dúvidas, sabe por quê? Porque Deus nunca as desapontará. Por quê? Porque Ele deseja o melhor para a vida delas. Então as crianças, elas precisam ter essa consciência. Então quando a criança confiar, quando a criança amar, elas vão ver que para obedecer vai ser mais fácil. Mesmo quando obedecer for difícil, será o melhor para eles. Então as crianças precisam ter essa consciência sempre que Deus estará presente para estar ajudando eles sempre. Enquanto nossas crianças aprendem as lições espirituais de amor, confiança e obediência, quando ainda crianças, também descobrirão isso, descobrirão como Ele é, saberão lá em seu íntimo que Deus, Ele é digno de honra, Ele é digno de confiança, né? Ele é digno de louvor, de adoração. E que toda mentira que Satanás lança a respeito de nossas crianças são simplesmente o quê? Tentativas de minar a confiança deles neles. E essas lições são fundamentais na vida de nossas crianças. Amor, confiança e obediência forma a estrutura básica de todas as experiências espirituais posteriores. Isso mesmo, gente. Elas são absolutamente essenciais para o crescimento, para uma compreensão de Deus na vida das nossas crianças. Sabe por quê? Porque ele é a combinação perfeita, né, e equilibrada de cada atributo que nós falamos. É a combinação integrada de misericórdia e de justiça. Ele não é nenhuma e nem outra, tá? Mas ambas são as duas coisas, por ser Ele mesmo, o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, é possível sim contar com Ele, é possível confiar nele, mas preste bastante atenção. A criança, elas aprendem, tá? Através ou por meio de relacionamentos terrestres. Isso mesmo. As crianças, elas aprendem lições de amor, confiança e obediência de uma só maneira. Que maneira é essa? Através de experiência. Tudo que eu falei aqui para vocês, as crianças aprendem através de experiências. Isso mesmo. Como geralmente essas não são lições dos livros, né, que as crianças geralmente aprendem no dia a dia, então a criança, ela vai conseguir adquirir somente por um meio de relacionamento, de amor e confiança. E como é que ela vai conseguir isso? Com pessoas mais importantes para ela. Como é que a criança vai conseguir adquirir esse conhecimento? Através de pessoas mais importantes para elas, que são quem? Seus pais, seu responsável, seus professores, pessoas que cuidam delas, né? Então, através elas vão conseguir
viver o amor, a confiança de Deus. E as crianças, elas aprendem desde cedo, né, a confiar. Por quê? Porque confiar, ele é um estágio inicial no desenvolvimento da personalidade das nossas crianças, não é de um dia para o outro, né? Então, todo o crescimento posterior da personalidade, o que é que vai acontecer? Ela vai repousar sobre o fundamento de confiança. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Um bebê mesmo, por exemplo, ele aprende a confiar durante o primeiro ano de vida dele. Enquanto adultos amorosos lhe suprem as necessidades e o convence de que o mundo é um bom lugar onde ele pode confiar nos outros, gente. Então é dessa forma. Então, amor. O que é que o amor inclui? O amor inclui amamentar. O amor inclui fazer a criança rotar, trocar fralda. E isso a criança, gente, desde bebezinho, a criança já tem isso, já sente isso, né? Aprender as lições espirituais de amor e confiança envolve muito mais do que beijos e abraços. Não que isso não faça parte, faz parte sim, mas vai muito além, né, do que beijos, do que abraços. Então, é muito importante para o bebê. O amor é o quê? Ter o alimento quando tá com fome. É o bebê ter o conforto quando ele tá com medo, né? Ter o agasalho quando ele sente frio. Isso, ele precisa sentir o amor, é se sentir seguro, é se sentir confortável, aquecido, perto da mãe, perto do pai. Então, o amor já começa desde o recém-nascido, na criança. Então, para a criança aprender sobre o amor lá na frente, significa ter pais sintonizados com as necessidades dos seus filhos. Isso mesmo. Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela está com muito medo. E os pais oferecem o quê? O conforto e o que mais? E a segurança dos seus braços, né? Sem, claro, desprezar o medo da criança. Isso é muito importante. Reconhecendo que algumas coisas, de fato, assustam sim as crianças. Isso é fato. Eles também sabem que só o conforto, não a vergonha, as ajudará a vencer seus temores e lhe ensinará as lições espirituais do amor, da confiança e da obediência. Então, gente, é isso que eu quero, não é você desprezar o medo da criança. Ah, você tá com medo. Que criança é essa? Não tenha medo, não. Não, você não vai desprezar, você vai dar o seu suporte, você vai confortar a sua criança naquele momento. A criança vai se sentir segura. Toda criança tem medo, sim. Isso é uma criança de 2 anos. Já uma criança de 3 aninhos, outro exemplo que eu posso dar, ela está contrariada porque sente muita fome. E então arranjam algumas distrações que ajude a passar o tempo. Então, a passar o tempo até a hora, né, certa da refeição, em vez de repreender aquela criança. Então, além de manter as refeições em dias, nos horários certos, as crianças também vão aprender naquele momento, né, que tem o seu tempo para tudo. Já uma criança de 4 anos, qual é o exemplo que eu posso dar? A criança de 4 aninhos lhe desafia a autoridade, né? Então você pede para ser lembrado, né? Pede para a criança para ser lembrado sobre quem está no controle. E é isso que eles fazem, gente. Mas outro exemplo importante também, uma criança de 5 anos, notando que uma criança de 5 anos está fadigada, ela precisa de um novo desafio. Então, antes de começar uma briga com o irmão mais novo, para aliviar aquele tédio, você sugere uma atividade para a sua criança, uma atividade interessante, ou seja, você está antecipando as necessidades dos seus filhos, você está sintonizados com as necessidades dos seus filhos. Pais sintonizados, eles entendem quão é difícil, né, é sua criança começar a frequentar uma nova escola e assim oferece muita proximidade familiar para a sua criança. Dá o seu carinho, ajuda a espantar a solidão, né?
Fala no momento certo, na hora certa. Fala palavras que possa deixar o coração do seu filho fortalecido. Oferece um olhar animador. Você consegue, você está ótima. Ouve e antecipa as necessidades de sua criança. Então, ouvir e antecipar as necessidades de sua criança é um verdadeiro teste de maturidade para os pais. Muitas das vezes, gente, significa a gente pôr de lado os nossos próprios sentimentos, sentimentos de cansaço, de irritação, que nós sabemos que não é fácil, não é fácil. Muitas das vezes o dia a dia, o trabalho é difícil, mas é deixar isso de lado e atender às necessidades do seu filho. Mas isso produzirá muitos bons frutos lá na frente. Tudo que você está fazendo ou vier fazer daqui para frente, lá na frente, você vai ter fruto, você vai colher os seus frutos. E dessa maneira, pais sintonizados dão aos seus filhos uma avassaladora mensagem de amor. Gente, isso é incrível. Os filhos saberem que seus pais estão do seu lado. Esta é uma mensagem fundamental, gente, do amor de Deus. Não tem experiência melhor para uma criança. Eles descobrirão a natureza e a realidade do amor espiritual ao passarem pela experiência do amor dos pais. Gente, isso é tremendo. Isso é incrível, essa experiência de amor com o pai, com o responsável. Ela tem uma necessidade quase insaciável de amor. Assim como o corpo da gente ele tem que ter água para o seu crescimento físico, assim é o corpo espiritual da gente. Então, não negue jamais amor a seus filhos. E o mais importante, antecipe as suas necessidades. E para a gente encerrar, como eu falei para vocês, para a gente estar encerrando, né, por parte esse tema, apenas esse vídeo aqui, eu vou listar algumas maneiras, como eu falei para vocês, de demonstração desse amor tão necessário para os seus filhos. Lembre-se que ao fazer isso, você estará comunicando o amor de Deus para eles e, consequentemente, você vai estar contribuindo com o crescimento espiritual do seu filho. Então, prestem atenção, anotem isso, que eu tenho certeza que vai somar muito para você, vai somar muito para você no seu dia a dia, comunicando o amor de Deus na vida do seu filho. Vamos lá? Abrace e beije com generosidade. Isso é tão importante, gente. Eu sei que tem criança, eu tiro pela minha filha, já está quase uma adolescente, né? Não quero beijar, não quero abraçar, mas eu beijo e abraço a si mesmo. E eu sei que ela gosta, eu sei que ela sente o amor. Então isso é importante, abrace e beije com generosidade. Outra coisa importante, tenha consciência das necessidades físicas do seu filho. Ele está com fome, está doente, está cansado. Reaja rapidamente para cuidar de suas necessidades. Isso vai fazer com que seu filho se sinta amado. Fique atenta a tudo, mesmo você trabalhando, mesmo cansado. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento. Mas antecipe, observe a sua criança. Outro ponto, outra dica importante. Sintonize as necessidades emocionais de seu filho. Se ele precisa de uma dose extra de amor hoje, dê. Porque seu mundo desmoronou, veja o que aconteceu. Empenhe-se para que ele receba o melhor amor. Separe um tempo, como eu já falei para vocês aqui, separe um tempo especial para o seu filho, pelo menos uma vez na semana, gente. Deixe que a criança escolha, né, o que vocês dois vão fazer junto, qual o programa, mas não abra mão desse tempo. Se você tem 3, 4 filhos, separe um dia para cada filho, faça sua programação com seu filho e deixe que sua criança escolha o que é que você vai fazer. Outra coisa também importante, pare tudo o que você estiver fazendo e ouça o seu filho.
Ouça com carinho. Faça contato visual com seu filho enquanto ele fala, enquanto ele está ali conversando. Mas não encare o seu filho com o olho assustador, arregalado. Não, encare o seu filho sorrindo, com amor, com alegria. Mostre interesse pelo que ele está falando. Não fique fazendo as coisas e ouvindo. Não, olhe para ele, separe um tempo e olhe para o seu filho. Gente, isso é extremamente importante. Vocês vão colher frutos lá na frente. Outra coisa também que eu acho muito importante: relacione o seu amor e o amor de Deus com o valor de seu filho como ser humano e não com o seu desempenho. Nunca ameace negar o seu amor quando a criança se comporta mal. É quando a criança fracassa, é que ela mais precisa do seu conforto, é quando ela mais precisa do seu ânimo. Então não negue amor. Muitas das vezes a criança apronta, faz alguma coisa, não quero mais contar com você, não quero mais saber de você. Não. É nesse momento, gente, que a criança precisa de um maior suporte seu. É nesse momento que a criança precisa do maior amor seu. Então, não faça isso. Se você faz, é um erro que você está cometendo. A criança, nos momentos de fracasso, nos momentos que eles não estão bem, é nesse momento que eles precisam de um abraço. É nesses momentos que eles precisam de um conforto, de um ânimo e de uma palavra sua. Então, não despreze isso. Isso é muito importante. Outra coisa, jamais abandone o seu filho saindo de um ambiente ou deixando a casa quando você está zangada. Não. Ou por causa de alguma coisa que ele fez. Não faça isso. Se você faz, está errado. Perdoe o seu filho e esqueça. Não fique relembrando, remoendo os pecados do passado. Não. Você perdoou, o seu filho fez algo errado, você já perdoou o seu filho? Pronto. Não precisa você ficar remoendo o tempo todo o que foi que o seu filho fez. Não. Se você faz isso, em nome de Jesus, a partir de hoje, não faça mais isso. Outra coisa também que eu acho, faça sempre que você puder, claro, uma galeria de fotos, né? Uma galeria, na verdade, para expor a arte dos seus filhos, as lições de casa deles, as atividades dele. Mostre que você tem orgulho dos seus filhos, que você tem orgulho dos esforços dos seus filhos. Mostre isso. A criança se sente tão feliz, isso fica marcado na vida da criança. Dê ao seu filho o maior número possível, gente, de oportunidades de fazer escolha durante o dia. Não imponha, né, cada movimento ou dite o que ele deve fazer a cada momento, a cada minuto. Não. Deixe que ele se desenvolva. Quando o seu filho está desanimado, ofereça uma pequena ajuda para o seu filho, para ele superar essa parte difícil. Não fique só olhando, observando. Não, ofereça ajuda para o seu filho. Pergunte o que é que ele está precisando naquele momento. Antecipe as necessidades do seu filho. Pode até parecer que eu estou batendo nessa tecla, mas isso é importante, gente. Se ele estiver parecendo solitário, abrace. Se ele estiver chorando, abrace também. Converse com ele. Dê o seu melhor para o seu filho. Dê uma segunda chance, uma terceira chance, quantas chances for necessária, mas dê a chance para o seu filho. Permita que ele saiba que você acredita em sua recuperação. Muitas das vezes nós pecamos nisso. Só vou dar mais uma chance, só mais uma chance. Não, dê quantas chances for necessário. Ele precisa saber, minha mãe, meu responsável, acredita em mim e eu vou conseguir. Isso depende de você. Faça de seu filho um convidado especial na refeição. Se ele tomou uma nota boa, se ele participou de um campeonato, foi vencedor, faça uma homenagem para seu filho, gente, isso fica marcado na vida da criança. Faça um jantar especial, ou faça um café mesmo especial, coloque uma louça que você nunca usou, faça o que você tiver dentro de casa, faça uma mesa especial, honre o seu filho.
Honre o seu filho, isso é muito importante para o desenvolvimento dele. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e que vocês vão ter frutos lá na frente. Cada conquista, cada nota, honre o seu filho. Use sua louça especial, prepare algo especial para o seu filho, algo que você já tem na sua casa, algo que ele goste. Então, leia histórias para o seu filho, histórias bíblicas, devocional, tá? Fale do amor de Deus para o seu filho, fale acerca de como Deus mostrou o seu amor por nós. Fale de Jesus, da sua morte na cruz, dos milagres que Jesus fez, das curas que Jesus fez. Seu filho precisa aprender sobre Deus. Mencione também frequentemente como Deus mostra o seu amor pela família de vocês, as bênçãos, como Deus tem ajudado vocês na dificuldade. Isso é importante também a criança saber o que é que Deus tem feito no meio da sua família, né? E para crianças mais velhas, uma dica também que eu dou, fale acerca das diferentes maneiras pelas quais Deus revela o seu amor. Isso já são para crianças maiores. Às vezes com amor eterno, mas também firme quando nós fazemos algo errado. Ela precisa saber que Deus também é firme e que precisamos nos arrepender e aprender mais sobre Deus, né? Espalhe cartazes também, outra coisa interessante que eu gosto. Espalhe cartazes pela casa, se puder, claro, enfatizando o amor de Deus, o que é que Deus fez. Faça desenho dizendo do milagre do Senhor, né? Mostre Jesus junto com as crianças, que Jesus tem um cuidado especial com as crianças. Isso também é muito importante. Eu tentei aqui, gente, buscar ser bem prática para vocês, né? Inclusive listando algumas maneiras pela qual você pode manifestar o seu amor para seu filho, tá bom? E consequentemente, você fazendo isso, você vai ensinar o amor de Deus para ele. Então não deixe de assistir o próximo vídeo, né, que eu vou abordar sobre confiança, outro passo importantíssimo para o crescimento espiritual de sua criança. Então não deixe depois de assistir esse vídeo. Então foi algumas dicas que eu passei para vocês aqui hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido, eu espero que vocês tenham anotado. E agora eu quero encorajar você. Tiana, é tão difícil tudo isso que você falou. É tão difícil, a minha vida é corrida, como eu já falei para vocês. Eu tenho vários filhos, é complicado, gente. Mas se a gente não tomar uma decisão hoje, se você não for firme a partir de hoje, você lá na frente você não vai conseguir colher os frutos necessários. Então, para você colher os frutos lá na frente, você precisa dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Demonstrar o seu amor, o amor de Deus através da sua vida para com o seu filho. Separe um tempo, reserve um tempo, você pai, mãe, líderes, membros, responsáveis do Ministério Infantil, separe um tempo para o seu filho. Eu te encorajo nessa hora. Essas dicas que eu passei, se você não está fazendo, comece a fazer hoje. Se você não puder fazer todas, faz uma, faz duas, começa aos pouquinhos. Mas é importante, gente, porque lá na frente nós vamos colher frutos, nós vamos ter crianças com fé firmadas em Cristo, nós vamos ter crianças amando ao Senhor, nós vamos ter crianças falando do amor de Deus para as pessoas. É muito importante, gente, o crescimento. Investimos no crescimento espiritual dos nossos filhos. E isso é um investimento, e um grande investimento, para lá na frente você colher fruto. Então não desanime, não abaixe sua cabeça, você pode, você consegue. O Senhor te deu esse dom de ser pai, de ser mãe, esse dom de ser líder, de trabalhar com criança. Esse chamado não é para qualquer um. Então se esforce, confie no Senhor, Ele te garante, Ele te deu esse chamado e Ele é com você, minha irmã, meu irmão. Amém? Eu quero te abençoar nessa hora. Muito obrigada por ter tirado um tempinho, ter assistido esse vídeo. Eu tenho certeza que vai somar muito no seu currículo, vai somar muito no seu ministério. Eu não tenho dúvida disso. Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, tá bom? Passa para outras pessoas. Segue meu canal se você não segue, segue minhas redes sociais.
Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo.